Olá, estudantes do 8º ano. Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanhem no slide. O que vamos ter na aula de hoje? Tcharam! Vamos conhecer os aspectos históricos do tênis de mesa, identificar materiais utilizados, perceber as diferenças do tênis de mesa e os demais esportes de rede, conhecer principais fundamentos e regras. Isso porque o tênis de mesa, por mais que ele é simples, é uma modalidade que está presente nas escolas, não só na educação física, como também nos espaços de lazer, nos momentos de recreação, intervalos entre uma aula e outra, no recreio, né? Mas ele possui sim regras, alguns aspectos específicos dele, então nós precisamos entender e também diferenciar o que é tênis de mesa, o que não é. Quando que eu posso dizer que um aluno é um mesa-tenista? Vocês já ouviram falar disso? Me acompanhem aqui. Então a gente se questiona, né? Mas qual é a definição de tênis de mesa? Para ser tênis de mesa é necessário só uma mesa, uma rede pequenininha, 2 raquetes e uma bolinha? Ou algum outro objeto semelhante, né? A gente sabe que em alguns lugares os alunos usam até bolinhas de roll-on de desodorante para jogar, né? Será que isso basta? Será que existem algumas normas, algumas orientações específicas? E quanto ao ping-pong? Ping-pong e tênis de mesa são a mesma coisa? Pois na aula de hoje nós vamos entender. E como ocorreu a sua evolução? Ele já surgiu desta forma? Ou será que ele foi como o basquete, que surgiu como bola ao cesto? Como será que isso aconteceu? Quais os seus principais equipamentos? Eu já dei alguns spoilers, né? Já falei que precisa de raquete, rede, uma mesa, né? Então, esses questionamentos servem para vocês relembrarem o que vocês já sabem sobre o tênis de mesa e agora nós vamos agregar outras informações para enriquecer o conhecimento de todos nós. Muito bem, então o tênis de mesa, como ele é conhecido? Como eu já falei, né? Ping-pong, justamente pelo barulho que a bolinha faz de uma quadra a outra, né? Parece até música, né? Teve uma ocasião em que eu usei 2 raquetes e estava praticando com os meus alunos e parecia uma música, parecia uma dança, tutum, tutum, né? Mas ele é conhecido comumente, no senso comum de ping-pong, mas a modalidade, o esporte, né, é chamado de tênis de mesa e quem pratica, mesa-tenista. Ele pode ser disputado de forma individual e por equipes, certo? Mas qual o objetivo? O que eu devo fazer para ser vitorioso neste esporte, nessa atividade? O de golpear a bola com a ajuda de uma raquete de modo a dificultar a recepção do adversário. Bom, com uma definição dessas ficou bem especificado, né? A gente pretende fazer os movimentos para dificultar a recepção do adversário e assim vencer a partida. Muito bem, quanto à pontuação, o objetivo é marcar pontos, então não são gols, não são outros nomes, são pontos. Quando o adversário o quê? Desenvolve a bola para fora, ele devolve a bola para fora da mesa. Quando ele não alcança a bola, quando ele deixa a bola quicar 2 vezes em seu campo, quando ele bate com a madeira da raquete, quando movimenta ou toca a mesa, rede ou suportes. Muito bem, a partir desses pontos a gente consegue entender o que vale e o que não vale. Então, não só no tênis de mesa, mas todas as modalidades onde há uma competitividade, onde há uma disputa, é necessário esclarecer o que vale e o que não vale. Então, se for só por lazer, a gente pode até ser menos rigoroso a esses pontos, mas quando é para valer, sim, a gente vai contar os pontos e vai ver quem vai vencer. Então, na escola acontece um rodízio, né? A pessoa que perde vai saindo, vai chegando os outros, né? Na verdade, ninguém sai, todos vão rodando em volta da mesa.
Vamos falar um pouquinho da história, né? De como que surgiu, da onde que veio, né? O tênis de mesa. Ele se tornou o esporte olímpico em 1988 em Seul, Coreia. Terceiro esporte mais praticado no Brasil, ficando atrás somente do futebol e do voleibol. Ping-pong, então, é com fins recreativos, onde há disputa, onde há uma competição, a gente chama de tênis de mesa oficialmente. Então, começou uma forma de lazer e foi evoluindo, foi sendo agregado as regras, né, para que, dificultando um pouquinho, para que todos possam se superar, né, avançar. E veja bem, esses esportes eles são mais difundidos porque eles têm um caráter mais simples. Você tendo esse material, você consegue disputar, né? Não precisa ter mais em relação à vestimenta, a equipamentos mais sofisticados. Então, por isso é que o tênis de mesa acompanha, né? Eles vêm em terceiro lugar, só porque ele precisa da mesa, né? Em relação ao futebol e ao voleibol. Aqui um pouquinho uma imagem, né, para a gente ver a forma de lazer da elite, da burguesia, né, como que aconteciam as vestimentas, né, mas isso é uma questão de passado, né? Hoje a gente usa trajes esportivos para facilitar, para evitar o deslizamento e a queda do atleta, né, mas na escola, estando com tênis e roupas confortáveis, né, agasalho, é o ideal. Mas agora nós vamos a um exercício, não pensem que vocês vão ficar só ouvindo o blá 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 da professora Vânia, né? Nós vamos para o exercício. Então, apesar de o tênis de mesa na China ser muito famoso e elevar o país a um nível diferente no que diz respeito à prática e às conquistas no esporte, seu surgimento aconteceu quando e onde? Muito bem. Vocês têm um tempinho para pesquisar, seja na internet, seja perguntando para os seus familiares, para os seus irmãos, para os seus pais, gritando pela janela para o vizinho e eu aguardo vocês. Muito bem, voltamos e vamos à resposta. Na verdade, a prof vai passar para vocês uma sugestão de resposta, porque eu tenho certeza que provavelmente vocês tenham entendido alguma resposta que seja diferente uns dos outros, né? Porque como o tênis de mesa tem essa questão cultural, ele pode variar um pouco de lugar para lugar. Mas o que eu digo para vocês que é bem interessante é que realmente os chineses são conhecidos por serem os mais habilidosos na modalidade, mas ele foi inventado na Inglaterra, como vocês viram aquela imagem histórica que a prof mostrou anteriormente, certo? Então, bem bacana e espero que vocês tenham respondido tudinho lá no seu caderno, certo? Vamos adiante. Agora nós vamos observar um pouquinho a evolução das raquetes, né? Então, como que surgiram com os materiais um pouco mais rudimentares, as bolinhas provavelmente não têm os mesmos efeitos que as bolinhas da atualidade têm. As raquetes, né? Como elas eram armazenadas para ver o valor que elas tinham, né? Aqui outros materiais, né? Olha, bem diferente, parece até que não é de tênis de mesa, parece que é uma raquete de outros esportes, né? Mas aqui a gente tem
uma evolução, e aqui o mais próximo do atual. Então, conforme a empunhadura, que a gente vai estudar na sequência, o atleta tem um material diferente. Tem atletas que optam por raquetes que têm de maior velocidade, a outra de menor impacto, enfim, tem umas características bem próprias que ajudam a melhorar a performance do atleta. Então agora a gente está falando da raquete moderna, né? Então ela tem um designer diferente, ela já é bem mais equipada, já é mais emborrachada, né? Então, ela pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso, lâmina plana e rígida, que é a parte, né, de madeira, mas revestida por outros materiais. 85% deve ser de madeira natural, coberta com borracha, com pinos para fora, espessura máxima de 2 milímetros ou borracha sanduíche, com espessura de 4 milímetros. A cor ela deve ser fosca, vermelho vivo, preto ou do outro lado. Tudo isso para facilitar a visualização do adversário, para ele perceber os movimentos que estão sendo executados. A borracha lisa, então, tem um efeito e velocidade, e a borracha com pino significa que ela é mais porosa, que ela tem essa saliência, né, de bolinhas. Tá? Ela serve para neutralizar os efeitos e maior velocidade. Então, o atleta, como ele vai se desenvolvendo, ele vai melhorando a sua empunhadura, ele já vai adquirindo uma raquete mais potente, e aí ele vai ampliando, então, o seu desempenho, melhorando, sempre melhorando, tá bom? Quanto à bola, né, nós temos vários exemplos aqui, inclusive nós temos as bolas alaranjadas, as bolas brancas, né, que também, conforme o local, facilitam a visualização dos atletas. Então, elas eram de 38 milímetros e no ano 2000 passaram a ser de 40 milímetros para facilitar aos espectadores, não só os atletas, mas os espectadores de visualizarem a bolinha. Cor branca ou laranja fosca, sem brilho, né, para que ajude a visualização. O peso ideal é de 2,74 gramas. O material deve ser de celulose ou plástico similar, né, e pode alcançar uma velocidade de 263 km por hora. Isso é muito rápido, por isso que as pessoas que ficam assistindo, né, ping-pong, né, precisam ter um movimento muito rápido, porque os atletas, né, eles que têm muita prática, eles executam de uma forma muito acelerada mesmo, né? Muito bem, aqui também mais alguns modelos para vocês visualizarem, certo? E a tecnologia esportiva vem avançando e vai mudando, né? Principalmente a cada evento, a cada competição, as pessoas vão conhecendo outros materiais, muitos vão até os outros países ou encomendam esses materiais mais atualizados, né? E assim a modalidade vai evoluindo. Quanto à mesa, qualquer material que produza na bola um kick uniforme em torno de 23 centímetros quando jogada a 30 centímetros de altura. Então tem um parâmetro, né? É uma bola, é uma mesa que precisa estar de acordo com esse desempenho da bola. Então ela precisa dar conta, estar adequada a esse movimento, esse kick que a bola precisa dar na mesa, né? A cor dela deve ser escura e fosca, com linhas de 2 centímetros de largura nas bordas e 3 centímetros na linha, dividindo cada lado da mesa para duplas, certo? Então, essa característica se refere quando for ao jogo de duplas, né? 2,74 metros de comprimento por 1,525 metros, né, centímetros, no caso, de largura e 0,76 de altura do chão. Então, tem uma diferença, sim, de altura, né, inclusive pela categoria, né? Então, ela tem regulagens para que fique bem adequada a este padrão.
O tamanho da rede, então, é de 1,85 metros de comprimento, a altura da rede 15,25 centímetros de altura. Então, esse é o parâmetro ideal quando há uma competição. Nada impede de que lá na escola a gente use o que nos é disponível, né? Muitas vezes não é o oficial. Já vi mesas menores, mini tênis de mesa, né? Para aproveitar bem os espaços, certo? Aqui nós temos um exemplo da mesa, essa é uma mesa oficial, então ela está exatamente com as medidas como a gente viu no slide anterior, a cor, né? De forma que facilite, né? Então, nas escolas a gente sabe que algumas têm cavaletes, né? E aí vem a questão de preservar, né? Aquilo que é público, que é nosso, né? Não posso me apoiar, não posso sentar na mesa porque ela vai acabar cedendo e vai estragar a brincadeira de muitas crianças, de muitos estudantes, né? Então, nós temos que preservar. Então, quanto melhor eu cuidar do equipamento que é meu, que é nosso, que é da nossa escola, melhor é para todos nós. Mais um pouquinho, então, sobre o tênis de mesa, considerado um esporte com a bola mais veloz do mundo, cuja raquete pode produzir uma força motriz de grande efeito. Então, quanto mais experiência o atleta tem, mais efeitos ele consegue e pôr na bola, né? E vencer o seu adversário. Então, ele observa o sistema, como que o adversário se desloca, como são os movimentos dele, e ele consegue superar isso. Então, criar outros efeitos para realmente vencer o seu adversário. Jogo de estratégia, né, pessoal? Também chamada de ping-pong e mesatenismo, então que é a mesma coisa, porém com enfoques diferentes, como a gente já viu. A modalidade teve seu início na Inglaterra, que viu a resposta bem declarada. E inicialmente foi chamada de ping-pong, mas alguns anos depois se tornou uma marca registrada e foi convencionado a se chamar de tênis de mesa, certo? Então ninguém precisa ficar triste, os atletas aí da sua escola não precisam ficar tristes, que ninguém vai dizer que eles jogam ping-pong, né? A gente vai falar que eles são mesatenistas, não é? Beleza. A contagem do 7 é feita até 11 e se houver empate será somado mais 2 pontos de vantagem. Para iniciar o jogo, começa com um saque de um dos adversários e segue a marcação da pontuação geral. Aqui a gente tem uma imagem refletindo, né? Os dois atletas competindo e a torcida ali vibrando, né? Porque se torna um esporte, uma modalidade bem empolgante. As pessoas que conhecem, por isso que todos precisamos saber como funcionam os sets, a pontuação, para que assim a gente acompanhe e possa vibrar junto com os nossos atletas. Um pouquinho sobre as empunhaduras. A prof falou, empunhadura é como a gente vai pegar a raquete, né? Então, nós temos duas formas. A caneta, né, que é a clássica, a caneta, que é a introdutória, depois a clássica, né? Que é uma evolução. Tem gente que começa primeiro com a clássica, nem chega a praticar com a caneta, né? Mas é conforme a gente pega a raquete, né? Então, são tipos do quê? De empunhadura. E isso é o quê? O modo como os jogadores pegam a raquete, tá? Então, a empunhadura, ela é utilizada pelos jogadores e é no cabo da raquete. Então, é como se pega realmente no cabo da raquete essas duas formas básicas, né? Inicialmente caneta, depois a clássica, certo? Uma partida é disputada em sets, tá? Ímpares. Vamos mentalizando lá. Os torneios no âmbito nacional possuem o padrão de disputa com um melhor de 5 sets e os internacionais cujo limite é de 7 sets. Vence a partida o jogador que ganhar 3 ou 4 sets. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Essas informações são fundamentais para que vocês possam ter um bom desempenho, compreender e não serem passados para trás, certo?
Vamos a mais um exercício de número 2 agora. O tênis de mesa é um esporte que vem alternando suas regras para tornar o jogo cada vez mais interessante, como vocês viram no voleibol, né? Uma regra que já sofreu alteração no passado é a da pontuação. Diante disso, como é o seu sistema de pontuação atualmente? Então, como nós vimos no voleibol, as regras elas vão mudando para tornar o jogo mais interessante, para chamar mais a atenção do público, né? Para dificultar mais, né? Para que incentive os atletas a se desenvolverem ainda mais, né? Mas e daí? Como fica o sistema de pontuação? Pensem, relembrem o que a gente já falou e eu aguardo vocês! Voltamos. Muito bem, espero que vocês tenham caprichado nessa resposta. Muita atenção com o caderno de vocês, hein? A prof quer respostas completas e quem não pegou direitinho vai poder pesquisar e completar a resposta, porque os professores de vocês estarão acompanhando direitinho as respostas, certo? Vamos adiante. Mas por que praticar tênis de mesa só por lazer, só por brincadeira, por disputar? Que benefícios traz para mim, para a minha vida, né? Então aqui nós temos vários itens, vários motivos que nos levam a praticar o tênis de mesa. Porque ele melhora a concentração, né? Melhora os reflexos, eu preciso agir rápido, tempo de reação rápido, né? Melhora o equilíbrio, né, corporal, estimula várias partes do cérebro, raciocínio, desenvolve a resistência e a força, né? Saber dosar a força, inclusive, né? Facilita a queima calórica, né? A gente até emagrece praticando tênis de mesa, ajuda a manter a saúde muscular, né? Porque favorece, né, a circulação sanguínea, não sobrecarrega as articulações. Olha só que bacana, não sobrecarrega as articulações porque não tem impacto. Olha só quanta coisa boa, né, esse esporte traz para nós, além de poder distrair, né, fugir muitas vezes das aulas bastante rigorosas, bastante formais, a gente tem uma atividade mais descontraída, mais alegre, né? Enquanto eu estou jogando, eu estou mais concentrado. Quando eu estou assistindo, eu já posso me descontrair, né? Me integrar com outros estudantes, né? Isso é muito bacana. Então, só temos coisas boas, né? Para aprender com essa modalidade. Revisando então o que tivemos na aula de hoje. O tênis de mesa é um esporte que surgiu na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, chegou ao Brasil na primeira década do século XX, trazido por turistas ingleses. É considerado um dos esportes mais populares do mundo. Viu só que bacana? Então, lembrem-se disso e lembrem daquela dica que a prof deu, por mais que os chineses são os as do tênis de mesa, são muito habilidosos, não foram eles que inventaram, desta vez foram os ingleses. Um outro aspecto, então, que a gente precisa
Lembrar da aula de hoje que o tênis de mesa e o ping-pong têm regras semelhantes, sendo que o tênis de mesa constitui-se em um jogo organizado, oficial e competitivo. O ping-pong é usado de uma forma mais descontraída, como uma forma de lazer, pode ter suas regras adaptadas por seus praticantes ou seus participantes. Muito bem! Aqui estão as informações que vocês precisam levar, memorizar, aprender e em breve colocar em prática, certo? Saiba mais, aqui a Prof destinou 2 itens bacanas, dois vídeos para que vocês vejam, aprendam mais, né? Orientações bem básicas, mas que vocês podem pesquisar outras estratégias, né? Então tem vários tipos de golpes e manobras, né? E efeitos que vocês vão pesquisar e vão ampliar o conhecimento de vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!